Respondendo, Hélio Gracie usava a faixa azul de jiu-jitsu como forma de protesto contra a banalização da faixa. Como o jiu-jitsu tomou uma proporção a nível mundial, qualquer pessoa com uma certa quantidade de dinheiro comprava a faixa, um diploma, abria uma academia e dava aula, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de instrução. Então, contra a banalização, Hélio Gracie usava essa faixa azul de jiu-jitsu. E ele dizia que faixa preta de verdade eram os seus filhos e aqueles que ele mesmo foi lá e treinou e deu a faixa preta. Fora esses, para Hélio Gracie, não eram faixas pretas. Então vamos lá. Dia 1º de outubro de 1913, nasce em Belém do Pará Hélio Gracie. Estou com um esboço aqui. E ele falece em Petrópolis, Rio de Janeiro, no seu sítio, no dia 29 de janeiro de 2009. Tá? Hélio Gracie foi o criador do jiu-jitsu brasileiro. Ele percebeu que o jiu-jitsu que o seu irmão ensinava exigia muita força. E como ele era muito franzino, muito pequeno, muito fraco, ele começou a desenvolver técnicas de alavancas, onde permitia que ele, sendo mais fraco, menor, vencesse alguém maior e mais forte. Então Hélio Gracie criou um sistema de alavancas e ele revolucionou o jiu-jitsu. O que antes era um jiu-jitsu japonês passou a ser conhecido, como conhecemos hoje, como jiu-jitsu brasileiro. Então, assim como a capoeira, que veio da África, né, e se popularizou aqui e é chamada como capoeira brasileira, né, arte marcial brasileira, o jiu-jitsu é brasileiro, entendeu? Então, Hélio Gracie criou esse sistema de alavancas, onde possibilita alguém como eu, com 1,58 m, 68 kg, vencer no chão ou em pé alguém muito mais forte do que eu, 40, 50, 60 quilos mais pesado, sem dificuldade. Então esse foi o jiu-jitsu que Hélio Gracie ensinou. Então vamos para a parte das lutas. Hélio Gracie foi um grande lutador. Carlos Gracie deixou de lutar, né, e começou a ajudar o irmão, a treinar ele e tal. E como que eles puderam fazer com que o jiu-jitsu se tornasse uma arte marcial popular, porque ninguém conhecia no Brasil, era capoeira, boxe, kung fu na época. Como que Carlos ia fazer para o jiu-jitsu se tornar popular? Ele começou a espalhar nas rádios, pelos jornais, em cartazes nas ruas, os seguintes dizeres: se você quer ter um braço quebrado, venha à Academia dos Gracies. Nós desafiamos todo mundo, não temos medo de ninguém. Então começou a aparecer várias pessoas lá para desafiar a família Gracie, e todos eles, quando colocados para o chão, não demoravam mais do que 10, 20 segundos e eram obrigados a desistir. Então o jiu-jitsu foi se tornando popular. E dentro disso, Hélio começou a fazer lutas de vale tudo, que começou com o seu irmão, Carlos Gracie, quando o jiu-jitsu começou a se ficar popular. Então, sua primeira luta de vale tudo foi em 1932, contra Antônio Portugal. Era um boxeador e ele estrangulou esse boxeador em 30 segundos. Segunda luta contra Fred Ebert, dos Estados Unidos. Foi uma luta que foi interrompida pela polícia, tamanha violência que se encontrou durante essa luta. E foram 14 rounds de 10 minutos. É muito tempo de luta. E a polícia foi chamada e a polícia interrompeu a luta. A terceira luta dele foi contra Władek Zbyszko, um polonês. Naquela época ele era campeão do mundo, né? Conhecido como campeão do mundo. E foi uma luta de 3 rounds de 10 minutos, que foi declarada empate. Todas essas lutas de vale tudo. Tem uma luta dele contra Valdemar Santana, que durou 3 horas e 45 minutos. É a luta mais longa da história da humanidade, não tem registro de luta mais longa do que essa, só que essa luta eu vou falar em outro vídeo. Ele lutou também contra, essas são as lutas mais famosas dele, tá?
Tem outras, mas não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele lutou também contra judocas, então não valia soco, então era uma luta de jiu-jitsu. Quem tinha o melhor jiu-jitsu, o japonês ou o brasileiro? Né? Então ele lutou em 1932 contra Namik. A luta foi declarada empate, mas a família Gracie diz que é, Hélio Gracie deu um armlock da guarda no braço do japonês, e antes de acabar o round, bateram um gongo. Então tava no pau já o braço do japonês, e alguém tocou o gongo antes do tempo regulamentar. Então, digamos assim, roubaram pro japonês, né? Isso que a família Gracie conta. A outra luta dele foi contra Yasushi Ono. Esse japonês tinha ganho do seu irmão, George Gracie, e Hélio Gracie chamou ele para lutar 2 vezes, e nessas 2 vezes foi declarado empate a luta. Esse japonês estrangulou o irmão do Hélio Gracie, né, George Gracie, por isso o Hélio chamou ele. Jukio Kato, ele lutou 2 vezes contra esse japonês. A primeira foi empate, e a segunda, o Hélio Gracie entrou em estrangulamento em forma de faca, da guarda fechada, e o japonês apagou. Tem essa luta no YouTube, tá? Então, vamos para a luta mais famosa dele, contra Masahiko Kimura. Ele era um japonês, na época ele era campeão mundial, ele era considerado o judoca mais famoso de todos os tempos. Ele tinha 1,70 m de altura e 85 quilos, era um homem muito grande. E Kimura, Jukio Kato e Toshio Yamaguchi estavam no Brasil para fazer apresentações de jiu-jitsu e de judô. Hélio soube desse japonês, que era muito famoso, e decidiu desafiá-lo para um combate de jiu-jitsu, né? E Kimura disse assim, ó, eu não sei quem é Hélio Gracie, eu sou o Kimura, campeão mundial, melhor de todos os tempos. Mas esse aí eu não sei quem é. Como eu sou mais pesado, Hélio Gracie tinha 60 quilos só, contra 85 do japonês. Aí Kimura falou, como eu sou mais pesado, se eu ganhar, vão dizer que foi o peso. Então vou fazer o seguinte, eu vou botar o Jukio Kato contra ele, que são mais ou menos o mesmo peso. Se o Hélio Gracie vencer o Jukio Kato, ele pode lutar comigo. Então, como eu falei, na primeira luta entre os dois deu empate, na segunda ele foi lá e estrangulou o japonês, o Jukio Kato, no estádio do Maracanã, e apagou o japonês. E Kimura, vendo aquela situação, vendo que o seu amigo foi apagado, e vendo que aquele rapaz desconhecido não era tão ruim assim, Kimura foi até o meio do campo do Maracanã, pegou o microfone e desafiou o Hélio Gracie. E disse assim, que se o Hélio Gracie resistisse por 3 minutos do primeiro round, ele declararia Hélio Gracie como vencedor. E eu acho que eu vou ter que parar o vídeo e vou ter que fazer uma segunda parte.